Olá, olá, meus amores, minhas amoras, portadora da luz. Estamos aqui, eu e Chayane Tesman, né? Duas dragonas aqui maravilhosas, trazendo essa energia para vocês. E não poderia ser diferente, eu acho, né? A gente está aqui para falar do caos que antecede a mudança, e estávamos aqui nós duas já há 15 minutos aqui tentando lidar com as questões do Wi-Fi aí da internet para ver qual equipamento dava certo. Então, enfim, estamos aqui, tá tudo certo, no final deu tudo certo e já temos assunto para começar a falar, que foi exatamente o que aconteceu aqui há pouco, né? Então, Chay, minha querida, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui nesse nosso movimento, mais um encontro aqui na nossa comunidade. Você sabe que é sempre muito especial falar com você. E o mais interessante é que, normalmente, as nossas lives, tanto eu quanto você, vivemos o processo na prática. Bem-vinda. Exatamente. Boa noite, pessoal. Desculpa o nosso atraso, mas acabamos de passar por um movimento caótico por aqui. Eu estou com tablet, notebook, celular e nada estava funcionando a internet. E nessas horas, o que a gente faz? A gente tem duas opções: olhar para isso como uma possibilidade de algo diferente ou entrar no desespero, né? E essa live está muito interessante, a gente vivenciando o tema dela, porque nós estamos nessa vivência desde segunda-feira, né, Ana? Uhum, sim. Desde segunda-feira, que era quando devia ter acontecido. Na verdade, desde o momento que veio o tema para você, que você estava no movimento de caos, e eu quero que você conte um pouquinho essa história para a galera, né? Desde aquele momento, e daí as coisas foram ocorrendo ao longo do tempo, né? Nesse movimento de caos, a gente foi vivendo isso, no meu ponto de vista, no meu olhar, né? Dançando com as situações caóticas de cada dia até chegar a esse momento aqui. Então, seria muito legal, né, você deixar aqui, tanto para quem está ao vivo com a gente, quanto para quem vai assistir essa live depois, da onde veio essa inspiração para esse tema, né? Mas só para o pessoal saber um pouquinho antes, Chay, vocês que estão assistindo a gente, que veem aqui as lives já prontas, né, e tal, a gente só aparece aqui para vocês, né, na telinha e começa a falar, mas tem toda uma dinâmica, assim, toda uma logística, né, por trás aqui da planejamento, a organização, tudo mais, tanto minha como organizadora desse movimento, quanto dos convidados, no sentido de também organizarem suas agendas, definir tema, tudo mais e tal. Então, tudo, de alguma forma, é muito bem coordenado pela galera lá de cima, né? Pelas consciências superiores, em sintonia conosco aqui embaixo, né? Trazendo as inspirações, as intuições e tudo mais. Então, o que eu faço, né? Todo mês, no início de mês, eu já vejo as datas de todo mundo, da programação de todo mundo para as lives, porque são dias fixos, e aí, muitas das vezes, acontecem imprevistos, mudanças, ajustes e tal. Até aí tudo bem, porque faz parte. Mas, normalmente, para todos os convidados, o tema da nossa conversa chega, assim, alguns dias, né, normalmente antes da live, porque é a informação que está no campo, é a energia que está no campo, normalmente minha e do meu convidado, né? A gente forma um campo só. Então, não é diferente esse movimento com a Chay, né? É assim que funciona aqui a nossa dinâmica. E sendo assim, amiga, conta um pouquinho como é que foi aí a chegada desse tema para você. Então, esse mês foi muito interessante como aconteceu. Na verdade, a Ana já tinha me cobrado novamente, tá, e aí, qual é o tema, né? Porque já estava próximo, ó, quase derrubei o celular. Já estava próximo da data e eu ainda não tinha recebido a informação do que seria o tema da live.
E aí, semana passada, na sexta-feira, eu fiz uma das aventuras, né, de bike e tudo mais, e eu estava subindo a Serra Gaúcha, indo para São Francisco de Paula, numa estrada, assim, caótica, trânsito caótico, 37 graus. Subimos 900 metros de altimetria. Então, tudo estava muito intenso ali. E durante um período onde o meu corpo físico já estava entrando num processo de exaustão, veio o tema da live: o caos que antecede a mudança. Naquele momento, eu estava num movimento crítico, né? Chegando ali à exaustão física e mental. E aí eu comecei a pensar e observar algumas coisas assim em relação à vida de uma maneira geral, né? Quantas vezes a gente está num momento onde parece que a gente vai perder o controle, e de fato muitas vezes a gente perde o controle porque é isso que é necessário que aconteça, né? Que a gente saia desse posicionamento de controle, da nossa organização, que a gente acha, né? Que as coisas têm que ser exatamente como a gente planeja. E muitas vezes, quando as coisas saem um pouquinho do eixo, a gente não tem a flexibilidade, a gente não desenvolveu a flexibilidade para lidar com as adversidades. Então foi muito interessante porque veio assim, ó, o título certinho: o caos que antecede a mudança. E foi assim que chegou o tema dessa live. E aí, a partir disso, a gente entrou também em alguns movimentos. Essa semana, Ana, tu não faz ideia do caos que foi a minha semana. Eu consegui. Agora eu estava até cuidando, eu estou com um copo d'água aqui do lado, eu estava até cuidando do computador para não derrubar o copo em cima do computador. Porque foi aquela semana assim, ó, tu monta o chimarrão novinho, vai lá e derruba tudo. Tu pega um copo de água, tu derruba por cima do celular o copo d'água. Tu tá andando, de repente tu te bate, tu esbarra em móveis e algumas coisas assim. Foi uma semana que chamou muito para esse caos. E então, claro, isso vai fazendo a gente refletir de diversas maneiras, né? Porque eu não sei tu como tu lida com essas situações de caos, mas para mim sempre eu precisei desenvolver muito isso para conseguir lidar com algumas situações adversas, porque eu sempre tive uma segurança muito grande, assim, de querer ver as coisas organizadas, sabe? Pelo menos externamente. Uhum. E quando essas situações se apresentam, a gente precisa se reinventar de alguma maneira. A gente precisa se reorganizar. Exatamente para isso que vem o caos. A gente não consegue fazer uma mudança de uma casa sem desmontar os móveis, sem ter que mexer em cada cantinho do armário, com coisas que a gente talvez já tivesse até esquecido. A gente precisa olhar para tudo quando a gente vai mudar de casa, por exemplo, né? E em diversas situações da nossa vida, a gente também precisa passar por essa desconstrução, esse caos, para que consiga chegar num novo momento de vida. Uhum. Olha, eu vou vou trazer assim a minha perspectiva, em parte concordando com você, em parte trazendo uma provocação, tá? Uhum. E uma provocação com muito amor, porque eu vivo também essa provocação comigo mesma, né? Eu percebo que assim, cada vez mais, os meus movimentos são resultantes, os meus movimentos são resultantes de escolhas que eu faço. Uhum. E houve uma fase da minha vida que eu realmente assim, ó, eu precisava viver o caos para entender a mudança. Eu precisava viver o caos para sair do controle e aceitar a mudança. Eu criava caos para poder ser empurrada de alguma forma para algo que eu já queria, mas que eu não tinha coragem de fazer, ou não tinha a visão clara, ou era
para onde eu queria ir, no fundo do meu coração, era algo desconhecido. Então, aquela mudança me trazia medo. E eu não ia. Então, eu inconscientemente acabava criando um caos que me empurrava para aquele lugar que, no fundo do meu coração, eu já queria ir, mas eu tinha medo de ir. Eu vivi muito esse cenário, mas muito, em muitos momentos da minha vida. E eu estava fazendo escolhas inconscientes, eu não estava percebendo isso. Então, eu criei caos no meu trabalho para ser demitida, para ir para uma nova oportunidade de trabalho mais conectada com o meu coração. Eu criei caos nos meus casamentos para me levar à separação, porque eu já queria a separação, mas não tinha a coragem de ir para aquele lugar, né? De dar um basta, um fim, né? Eu criei atritos familiares em N momentos, em N situações, criei caos na forma de atritos familiares para resolver algumas questões de ajustes nos meus relacionamentos com a minha família e tudo mais. Enfim, esse foi muito um cenário que eu vivi em muitos momentos da minha vida. Tu imagine que eu criei 2 anos de caos para eu poder chegar ao momento de efetivamente mudar para Curitiba. Por que eu falo 2 anos de caos? Porque 2 anos antes eu tinha posto na minha cabeça controle, tá? Eu vou para Curitiba e pronto, acabou, né? Controle. E eu vendi tudo que eu tinha no meu apartamento em Goiânia. Vendi geladeira, móveis, forno, micro-ondas, fogão, vendi tudo que eu tinha. Porque a minha decisão era mudar para Curitiba, 2 anos antes de eu mudar. E aí o que aconteceu? Não deu certo nada da minha mudança. Eu cheguei a ir para Curitiba, cheguei a fazer os movimentos para me assentar, me organizar, morar, nada deu certo. Voltei 15 dias depois com o rabinho no meio das pernas, como se diz, né? E aí eu tive que começar a minha vida de novo, nesse sentido material, em Goiânia. E eu criei um caos ao longo de 2 anos, porque levou um tempo para eu me ajustar de novo, para eu, né? Naquele momento tinha várias limitações financeiras, enfim, levou um tempo para eu me ajustar de novo e ter uma estabilidade, e aí entender todo o processo, né? Me curar de muitas coisas, para daí sim entrar num espaço de fluxo que me levou para Curitiba com muito mais facilidade. Mas eu criei 2 anos de caos nesse aspecto para eu, enfim, aprender o que eu tinha que aprender. Ok. Nesses 3 anos, desde a minha mudança para cá, eu confesso a você que está sendo cada vez mais claro para mim essa questão das escolhas. Cada vez mais nítido, cada vez mais cristalino, mais transparente. E aí hoje eu percebo 2 coisas bastante distintas. Se eu crio algum caos em razão de alguma coisa, eu percebo mais claramente aquele caos e, de alguma forma, eu mudo a energia muito rapidamente. Consigo já perceber, entender onde que está o desafio dentro de mim para eu mudar aquele campo, aquela energia do caos. Ou então, as minhas escolhas que eu percebo que eu faço, elas estão num nível, digamos assim, de leveza, de facilidade, de tranquilidade dentro do meu coração, que ainda que fora tenha algum movimento, eu consigo me manter alinhada em presença e fazendo as coisas fluírem. Então, por exemplo, a minha viagem aqui para São Paulo, aconteceram mudanças, tipo, eu vim de BlaBlaCar, aí eu acertei com um cara, o cara mudou, acertei com o outro cancelou a viagem. É caos. Mas eu fluí com aquilo de tal forma que a última pessoa que eu acertei a carona foi a melhor viagem que eu podia ter.
a melhor viagem que eu podia ter. Porque eu estou muito nesse lugar aprendendo a me manter em presença, mesmo diante de possíveis caos que eu ainda esteja criando, né? E assim foi, assim, tem sido esses dias, por exemplo, o trânsito, né? Eu olho para o lado, aqui, marginal super lotada, super cheia, eu tinha horário para chegar, dali a pouco, só flui e chega, sabe? Esse tipo de situação. Então, eu concluo com tudo isso que, na minha experiência, assim, agora mais recente, né? Eu tenho aprendido a criar mais condição de fluidez nas coisas e menos caos. E quando eu crio ainda algum caos, eu percebo que eu não me deixo afetar por ele. Eu ainda me mantenho mais em presença. Na minha dinâmica de hoje, né? Às vezes amanhã muda, às vezes eu, né, dou um passinho para trás, às vezes 2 para frente. Então, essa é a minha percepção hoje, que está tudo muito ligado a escolhas e presença. Mas não quer dizer que não aconteça. É assim como um barco, né? O barco, ele vai estar navegando, vai estar fluindo, só que em determinados momentos ele vai enfrentar um mar mais agitado, ele vai enfrentar alguma tempestade, mas a questão é a estabilidade do casco, do barco, né? Da navegação. E assim também é a gente, em relação a situações que acontecem, porque a gente não tem como controlar o que acontece externamente. A gente tem só como controlar e aprender com aquilo que a gente sente diante das situações. E é muito interessante essa questão do caos, porque quando a gente fala em caos, a gente vê como algo, normalmente como algo negativo, né? A situação está caótica. Até fui buscar, antes da gente iniciar aqui nesse período que nós estávamos naquele caos ali, as definições, né, da palavra caos. E é interessante porque quando tu vai buscar no dicionário a palavra caos, ela fala assim, ó, mistura de coisas ou ideias em total desarmonia, confusão. E embaixo fala assim, ó, na mitologia é o vazio primordial, de caráter informe, ilimitado e indefinido, que precedeu e propiciou o nascimento de todos os seres e realidades do universo. É o oposto da primeira fala. É o oposto da primeira fala, aonde a gente olha e diz assim, nossa, o caos então é algo negativo. Na verdade, não é nem negativo nem positivo. É como tu enxerga aquela experiência naquele momento, né? A gente pode usar tanto um momento de bagunça, digamos assim, do externo, para a criação de algo que nunca existiu, de algo novo, às vezes para a criação de um novo projeto, materialização de alguma ideia, algum movimento de ruptura que a gente precisa fazer e por vezes a gente não consegue fazer de uma outra maneira. Como a gente pode olhar e dizer assim, meu Deus, isso aqui está tudo uma bagunça. Por onde que eu começo? Que horror! O que eu fiz? Oh, vida, aos céus, o que eu fiz para merecer isso? E entrar num processo de vitimização também, né? Sim. Porque o caos, se tu for olhar, como o universo costura as sincronicidades, é algo muito interessante. Então, às vezes, assim, por exemplo, essa situação que tu teve, né, do carro dar errado e tal, às vezes é nesse momento que a gente passa por uma situação, a gente conhece uma pessoa, a gente se depara com algo que, se tudo tivesse saído exatamente como a gente planejou, não teria dado certo. Então, existe esse lado também, assim, da gente conseguir manter, né, como tu falou, a calma diante das situações, para entender que talvez ali exista, sim, um propósito maior de estar acontecendo. Exato. Eu achei interessante trazer esse tema, porque muitas vezes as pessoas e eu me incluo, tá? Dentro disso, a gente olha para uma situação assim, exatamente como a primeira definição do dicionário, como se fosse sendo negativo, algo muito negativo, né? Então, para realmente trazer esse olhar
de olhar para essas situações e dizer, tá, porque muitas pessoas podem estar passando por isso agora, né? Olhar para essa situação que a pessoa está passando, seja em qual área da vida que for. O que existe de novo que pode ser criado a partir desse aparente caos que a pessoa está vivendo, sabe? Quando veio esse tema, direto já veio um dragão para trabalhar conosco hoje. Ele já está aqui, está atuando no campo. Esse dragão se chama Tempest. Ele é exatamente o dragão que trabalha o caos. Olha só. Tempest, ele vem colocando uma nova ordem no caos. É como se levantasse ajudasse a gente a levantar toda a poeira daquilo que está estagnado na nossa vida, aquilo que está parado, aquilo que está sem fluxo, sem movimento. É como se levantasse toda aquela poeira e reorganizasse de uma outra maneira. Normalmente, os dragões, eles se apresentam durante, né, um pouco antes da gente começar as lives. Esse se apresentou no momento que veio o tema. Ele disse, ó, eu tô junto. Sim. E Tempest também, quando ele vem avisando assim pra gente, olha, nada mais vai ser como era antes. É um novo momento. Então, tudo aquilo que está imóvel, né? Gostaria de trazer isso agora, assim, tudo aquilo que quem está nos assistindo, que está imóvel, que está sem fluxo, que está sem movimento na vida, de olhar para isso agora e pedir auxílio para Tempest, para realmente trazer um movimento naquela área que está acontecendo uma estagnação. Tempest também vem trabalhando com o pessoal aqui a energia criativa. Novos projetos, novas ideias. Nossa. Manda ver, manda ver. Vem com tudo. Aham. Tô sentindo aqui. Calor. Tem também uma energia estelar, que os dragões, eles têm o dragão, tem o Baby Dragon e tem as estrelas que acompanham os dragões. E a gente está recebendo também aqui o auxílio hoje de Tempest Star. E Tempest Star vem dizendo assim, a mudança está chegando. Quanto mais flexíveis e preparados para mudar, mais fácil será. Não há mudança sem revolução. Escolha sua atitude. Será um processo pacífico de negociação ou uma guerra? E isso é uma escolha, né? É uma escolha. Exatamente. E aí fala assim ainda, ó, ações verdadeiras são respondidas na velocidade da luz. Uau! Ah, Jesus, são maravilhosos, são maravilhosos. Posso trazer uma percepção aqui ou tu ainda quer falar alguma coisinha aí dele? Pode trazer enquanto eu continuo trabalhando no campo de quem está aqui com a gente hoje. Tá bom. Bom, para quem está aqui conosco, aqui no ao vivo, né? E para quem está assistindo essa live em algum momento, lembra de novo que Chay pediu para escolhermos, definirmos uma área que está estagnada, que está parada, porque, né, tem todo um campo aí de trabalho acontecendo para nos apoiar e nos auxiliar nas mudanças necessárias para a nossa vida, né? Então, percebam que esse dragão, né, ele não fala assim, qual é a área que está em caos. Ele falou qual é a área estagnada, a área parada, né? Então não tem caos, está parada, mas que você quer um processo de mudança. E isso me trouxe muito uma lembrança de algo que eu ouvi também que, uau, tipo assim, é tão simples, mas fez assim, ó, né? Eu estava, para variar, né?
eu estava assistindo uma aula com Lúcia Corá, na energia da magia dos dragões, né? E daí ela trouxe alguns exemplos que foi esse o movimento que me veio assim, né? Ela disse assim, perceba que nós somos o ser humano, ele é a própria mudança. O ser humano é a própria mudança. Perceba o seguinte, quando nós respiramos, nós estamos inalando um ar novo, que não passou pelo nosso corpo ainda. Então, nós estamos inspirando um novo. Esse ar entra dentro do corpo e faz os movimentos que tem que fazer, naturais, e de uma forma perfeita, e sai um ar sujo, sai um ar com as toxinas do nosso corpo, sai um ar que leva embora aquilo que a gente não precisa mais naquele momento, né? Então, esse processo, por si só, é um processo de mudança contínuo. Entra ar novo, muda tudo aqui dentro, sai o ar velho, digamos assim, ou sai a energia velha com esse ar. E nós estamos, então, num processo absolutamente contínuo e permanente de mudança. E aí, por que eu lembrei dessa fala, né? Porque nesse processo não existe um caos que eu esteja vendo ou percebendo. É algo absolutamente natural. A mudança, esta mudança, é algo absolutamente natural, fluido, acontece sem eu nem ver, sem eu nem estar presente, sem eu nem perceber, né? Então, como seria se nós todos conseguíssemos integrar a percepção de mudança como algo inerente a nós? E quando nós percebemos a mudança como algo inerente, deixa de existir o caos. Exatamente. Sabe por quê? Porque, na verdade, a gente não tenta controlar. Quem é que tenta controlar quantas partículas estão entrando ali de oxigênio, quanto de gás carbônico está sendo liberado? Não, é um movimento contínuo e natural, como tu trouxe, né? Sabe uma coisa assim que para mim cada vez fica mais claro, Ana, é a questão do movimento, do quanto que um movimento é cura. E eu não estou falando de movimento somente de corpo físico, estou falando em movimento em todos os sentidos. Quando a gente está com as nossas emoções ali estagnadas, as nossas emoções trancafiadas dentro da gente, o que acontece? O nosso corpo adoece, a nossa mente adoece. Né? As nossas águas, o que acontece com uma água parada? Ela vai criar sujeira, ela vai ser um terreno pronto para se desenvolver diversos tipos de vida que podem ser prejudiciais, né? Em algum momento para o ecossistema, para o ser humano, de uma forma geral. Então, esse movimento, aceitar os movimentos naturais da vida, os ciclos, né? Como a gente tem dificuldade, às vezes, de encerrar ciclos, de encerrar... porque não chegou, assim, ao esgotamento total de uma situação. Então, o que acontece muitas vezes, como tu falou na questão da tua mudança, né? A gente cria toda aquela situação de forma inconsciente, na maior parte das vezes, para, então, poder tomar uma atitude, né? Então, quanto mais em movimento, presença a gente tiver, mais fácil fica de conseguir seguir nesse movimento natural das coisas. E essa palavra, assim, do movimento, né? Que o movimento realmente ele traz essa cura. Porque se a gente ficar parado na mesma situação sempre, qual o crescimento que a gente vai ter dentro daquilo? Até então, pode ter, mas trabalhando. Até pode ter um crescimento, mas acaba sendo limitado em relação ao potencial que poderia ter, né? Exatamente. Então, o Tempest vem trazendo essa energia exatamente para convidar a olhar para aquela área da vida
que precisa dessa sacudida, sabe? Para uma mudança. E, junto com o Tempest, nós tivemos um baby, que se chama Baby Cristal. Baby Cristal, ele trabalha na quebra de padrões. Ele vem convidando a gente a deixar a luz entrar, para que a gente quebre antigos padrões de comportamento que já não servem mais para o nosso processo evolutivo. E ele vem fortalecendo na gente a nossa capacidade de superar bloqueios. Uhum. Então, eu vou trabalhando aqui com o Baby Cristal também, com essa energia em todo mundo que está aqui conosco, quem vai assistir depois, quem está assistindo agora. Trabalhando nessa quebra de padrões internos, porque às vezes os movimentos eles não acontecem externamente, porque internamente a gente não está flexível para que isso aconteça, na maior parte, né? Porque o externo só vai revelar aquilo que está. Eu percebo muito Baby Cristal trabalhando no meu cardíaco hoje. Enquanto você sente aí, deixa eu botar um comentário aqui muito especial. A Alessandra, né, minha amiga querida aqui de São Paulo, que me mandou um buquê de flores de aniversário maravilhoso, né? E que está aqui com a gente agora, está dizendo que também está aprendendo, né? Isso que a gente está falando das mudanças, e também aprendendo a aceitar tudo e melhorando a cada dia. E é isso mesmo, eu acho que é um processo diário, contínuo e permanente de lidar com essa perspectiva de mudança, né? E ao mesmo tempo buscar um espaço de leveza dentro da mudança. Já que a mudança é permanente e contínua, como é que eu posso achar, né? Ou como é que eu posso criar para mim mesma esse lugar de fluidez com as mudanças, né? De me deixar fluir com as mudanças. E é um aprendizado, eu também estou nesse aprendizado, né? Creio que você também, né, Chay, está. E é um aprendizado contínuo, porque nós fomos treinados a ver a mudança como algo negativo, como a ver a mudança, não só o caos. Nós fomos treinados a ver a mudança como algo negativo, porque como é que é? Não se muda time que está ganhando, né? Essa é a fala, né? Não se muda time... Ainda hoje eu ouvi essa expressão, não se mexe em time que está ganhando. Isso, tá. Então, ora, se eu tô aqui, né? Tá ruim, mas tá indo, né? Tá ruim, mas eu tô tocando. Ai, não tá bem do jeito que eu quero, mas tá seguro aqui, tá tranquilo, né? Ai, mudança, não. Mudança para quê? Não, começar tudo de novo? Não. Deixa eu ficar aqui, né? A gente foi treinado a escolher permanecer num lugar que pode não ser tão satisfatório, mas porque mudar é mais difícil. Começar de novo é complicado, e tem isso. E ademais, não se mexe em time que está ganhando. Agora, qual é o conceito de ganhar, né? Qual é a ideia que cada um tem de ganhar? Qual é a ideia que cada um tem sobre mudança? Qual é a ideia? Qual é o conceito, a conclusão que, né? Eu, você, Chay, e quem está aqui com a gente assistindo, qual é a conclusão que você chegou acerca do que seja o caos e do que seja a mudança? E aí foi muito interessante você trazer os dois conceitos de mudança, de caos, porque é um oposto do outro, ou seja, bom e ruim faz parte da mesma coisa, da mesma palavra, certo e errado fazem parte da mesma palavra, né? No mesmo dicionário, olha que doido, né? Exatamente. E tu sabe o que é interessante? Porque às vezes, assim, ó, tudo está muito ligado com da forma como foi nomeado aquilo que a gente sente.
Eu gosto muito de trazer um exemplo, por exemplo, de uma criança, tá? A criança, quando tem lá seus 3, 4 anos de idade, a criança está entendendo aquilo que sente, né? Às vezes ela não sabe, é só aquele desconforto, até que alguém chega e nomeia aquela emoção. Ah, Sim. isso que tu tá sentindo é medo, isso que tu tá sentindo é alegria, isso que tu tá sentindo é tristeza, é ansiedade, sei lá. Vai alguém lá e nomeia. Quantas e quantas vezes na nossa vida, quando a gente era criança, pode ter acontecido a seguinte situação: existia algo que ia mudar. Eu gosto muito de colocar aquela época de Natal, tá? Onde a criança ela tá naquela ansiedade assim pelo Natal, pelo diferente, o que vai ser o meu presente aqui? E de repente alguém vai lá e fala assim: "Ah, isso que tu tá sentindo é medo". E na verdade a criança ela tá animada por aquilo que ela vai encontrar no dia seguinte, ou o primeiro dia de aula. Ah, tu tá com medo de ir no primeiro dia de aula. E na verdade aquilo que a criança está sentindo é uma excitação pelo novo, é uma curiosidade pelo novo. Só que Sim. como chegou alguém e nomeou, olha, isso é medo, cada vez que aquele adulto se depara com uma situação onde algo está fora, né, daquilo que conhece, ou está fora, né, da zona de controle, acaba traduzindo isso como um medo. E, na verdade, aquilo ali pode ser uma excitação pelo novo, pode ser uma curiosidade pelo novo. Uma expectativa Então, que a Alessandra falou. Uma expectativa, exatamente. Então, convido também o pessoal que está aí nos assistindo a olhar um pouco para como se sente perante as mudanças, né? Se hoje alguém chegasse para ti e falasse assim, olha, daqui a uma semana tu precisa, sei lá, mudar de casa, ou tu vai sair do teu trabalho, mas não te preocupa, tu vai para um trabalho ainda melhor, sabe? Mesmo em duas situações, na situação onde tu não sabe o que aconteceria e na situação onde te falam que vai ser melhor, mas tu não conhece. Como que o corpo reage, sabe? É importante a gente sempre observar o corpo. O corpo nos traz muitas informações a respeito daquilo que a gente foi condicionado. E olha só, você Então, trazendo isso, trazendo aqui, você falando isso, Patrícia Magalhães, que é uma querida que também estive com ela aqui em São Paulo hoje a tarde toda, recebendo um atendimento dela lá maravilhoso, e ela escreveu exatamente o que tu acabou de falar, que ela escreveu antes. Ela falou assim: fomos ensinados, né, através das crenças limitantes, que é o que você acabou de falar, né? Qual é a crença que a gente traz daquilo que vivenciamos? E a Patrícia trabalha exatamente com a comunicação do corpo, que o corpo fala, né? O corpo traz essas informações para a gente, né? Ela é especialista em osteopatia e tem várias formações terapêuticas, e ela faz ali um bem bolado, tipo a gente, né? Faz umas misturas muito boas de conhecimento técnico e magia e sabedoria e tudo mais e tal. Magia no sentido de mexer com o campo, né? Então, uau, né? O quanto é importante a gente perceber como o corpo reage, né? Se ele se abre diante da possibilidade de uma mudança, ou se ele já dá aquela borboleta no estômago, aquela né? Coisa. A gente percebe muito, né? Exatamente, eu ia falar, fechar o peito, né? Tentar entrar naquela posição de proteção. Nossa, exatamente. A gente tem, assim, ó, resumo da ópera. A gente tem tanto arquivo para mexer ao longo da nossa vida. Cada vez que a gente puxa um fiozinho, vem um emaranhado imenso. E é isso que é legal. A gente está nesse movimento constante. Lembra que o movimento é cura, né? E esse movimento constante de trazer essas coisas que às vezes estão ali que a gente nem imagina. E tu sabe que hoje vieram 3 dragões, tá? Trabalhar conosco.
A gente teve Tempest, que se apresentou no dia do tema. Nós tivemos Baby Cristal, trabalhando nessa quebra de padrões. E a gente tem um outro dragão, que ele chegou, teoricamente, assim, mais recente que os outros, que ele é Amber Dragon. É o dragão do reconhecimento. Eu vou até trazer para vocês aqui tudo que ele trabalha, tá? Porque é bem especial a energia dele. E ele está aqui conosco também, trazendo essas atualizações, né, para os nossos campos energéticos. Então, convido vocês, quem tiver em um lugar onde possa fechar um pouquinho os olhos, colocar os pés no chão, né? Quem quiser encostar o corpo. Vou convidar todo mundo a fazer uma respiração profunda, puxando o ar bem profundo pelo nariz, soltando também pelo nariz. Amber Dragon é o dragão do reconhecimento, para reconhecer o que foi ou é conhecido. Ele vem limpando e removendo bloqueios ou falhas entre as conexões de linha de tempo. Ele vem limpando histórias ilusórias que interpretamos sobre nós mesmos em nossos registros akáshicos, criadas a partir de distorções de linguagem, que provém das limitações das palavras utilizadas pela raça humana para se comunicar. Essas distorções foram colocadas no nosso sistema de aprendizagem por magos negros e outros seres multidimensionais que atuam no Conselho das Sombras. Permite acesso às histórias e fatos reais, ao que realmente aconteceu em cada página do livro da nossa vida. Possibilita acesso a habilidades já bem desenvolvidas em outras vidas ou dimensões. Remove bloqueios e ilusões de separatividade e vitimizações. Promove amadurecimento e autorresponsabilidade pela nossa própria história. Libera laços e cordões de dependências com pais, cônjuges, amigos, almas gêmeas, irmãos, locais, gurus, mestres espirituais, animais, professores e demais almas ou fractais que pertencem a linhagens ancestrais. Trabalha em parceria com o Arcanjo Miguel e seres das Pleiades. No corpo físico, ajuda a gente na circulação e melhora do sistema imunológico. Então, eu vou pedir que todos vocês permitam a sintonização com o Amber Dragon. Só existe uma forma da gente conectar com o dragão, que é de coração para coração, e a gente conectar o nosso coração ao coração do dragão. E a gente vai dando permissão para que os ajustes no nosso campo energético seja feito. Para que a gente consiga limpar essas interferências relacionadas à fala, à linguagem. Distorção de palavras. Para que a gente consiga ir à essência dos fatos. Não a história que foi contada. Agora a gente vai trazendo para essa existência, fazendo um rastreio desde o período gestacional até o nascimento. Passando pela nossa primeira infância, adolescência, vida adulta. Hoje, em especial, a gente vai trabalhando essas distorções relacionadas a mudanças, a movimento, a flexibilidade, fluxo.
trabalhando na permissão para que a gente tenha acesso a novas possibilidades mais alinhadas com a nossa alma, que sirvam ao nosso bem maior e ao bem maior do planeta. Vai percebendo como essa energia reverbera no teu corpo físico, se existe algum ponto de tensão, algum ponto de bloqueio no corpo, algo que o teu corpo esteja querendo te trazer nesse momento. Trazendo a essência Love Bomb, que é a bomba do amor. Trabalhando o cardíaco de todos nós, abrindo esse cardíaco para que a gente conecte com situações, pessoas que estejam mais alinhadas com quem a gente é em essência e que nós sejamos pontes e que encontremos pontes para essas mudanças na nossa vida. E assim é. A gente vai agradecendo, então, todos esses seres que estiveram aqui conosco hoje, trabalhando nessa live. Toda a minha comitiva de luz pessoal, toda a comitiva de luz pessoal da Ana, de toda essa egrégora que compõe o Ser Mais Você. Todas as pessoas que estão aqui conosco nos assistindo, aquelas pessoas que no futuro vão assistir também. Gratidão pela presença de todos. Lembrem que a gente está aqui porque a gente escolheu estar aqui nesse momento de mudança planetária. Então, todos nós somos, sim, agentes dessa mudança. E assim é. E assim é, maravilhosa. Olha, essa live tinha que acontecer hoje porque foi mais um presente que eu ganhei. Teu aniversário! Eu esqueci! Ana, parabéns atrasado! Os dragões estavam tudo aqui fazendo festa, ó, tudo fazendo festa aqui em minha volta, celebrando comigo. Então eles chegaram na hora certa, junto com você, do jeito certo, tudo perfeito como tem que ser, com caos ou sem caos. Muito, feliz muito, aniversário, muito. minha amiga. Desejo, assim, o mundo e que tu te encontre cada vez mais nesse caminho e só gratidão recebe no teu coração, porque Sim. Palavras não conseguem expressar. Sim, e nem precisa, porque não é linear. Obrigada, querida, obrigada. Ó, o povo aqui, ó, agradecendo. Aguenta coração, olha aí, ó, aguenta coração. Como é que vocês estão, hein? Contem pra gente, eu não estou enxergando aqui os comentários. Conta pra gente como é que vocês estão. Ó, gratidão, suas lindas. Contem aqui, amadas, como é que vocês sentiram essa energia. De verdade mesmo, eu percebi os dragões aqui muito, sabe? Voando Forte, aqui né? assim, né? Muito presente. E o Baby Dragon mais aqui assim, na frente aqui. Ele que ficava aqui assim, sabe? Saracoteando, como se diz aqui, brincando. Brincando, né? Brincando. E, amiga, é isso assim, né? Tudo é como tem que ser, tudo é muito especial. Então, a gente está aqui no dia certo, na hora certa, do jeito certo, da forma certa,
na energia perfeita para todo esse movimento, e eu tenho certeza que toda essa atualização que tu trouxe é para nós, né? Para nós aqui, para mim, para você, para todos os que estão nos assistindo. Essa energia chega, né, no início de um novo ano astrológico. Então, vir com 3 dragões aí no início de um novo ano astrológico é um presente para todo mundo, não é só para mim. No ano do dragão, né? No ano do dragão de madeira. Então, era para ter acontecido segunda-feira, que era antes do ano novo, então não era para ser lá, era para ser agora, era para ser hoje, né? E essa energia dragônica, ela é muito de muita transformação, mas com muito amor. Então, eu sou muito grata também por, de alguma forma, a gente ter cruzado aí nossos caminhos, ter cruzado nossos movimentos e por ter criarmos uma sintonia tão gostosa, tão fluida, tão leve nas nossas conversas, e exatamente por isso a gente conseguir trazer uma energia tão maravilhosa também, junto com os dragões, né, através das nossas egrégoras, para todos os que se conectam conosco. Então, receba de todo o meu coração a minha gratidão, mesmo, né? A toda a egrégora que te acompanha, que nos acompanha, e que essa energia de puro amor, ela realmente reverbere, não só para aqueles que estão aqui conosco no ao vivo, ou que vão assistir a gente depois, mas que reverbere para todo o planeta, né? Exatamente. Então, muito, muito grata, minha amiga. E, claro, não pode deixar de ser, traga o seu convite aí para o movimento da energia do dinheiro, por favor. É verdade! Gente, além, né, dos dragões, quem proporcionou o meu encontro com a Ana foi, na verdade, Peg Fênix Dubro, que é quem trouxe todo o estudo a respeito da malha de calibração universal. A PEG, de uns anos para cá, ela começou a trazer as ativações mestras, que são novos padrões de luz e informação que são ativados no nosso campo energético, na nossa malha de calibração universal, que são nossas fibras de luz e energia, que mantém a sustentação do nosso campo energético. E uma dessas ativações se chama ativação da energia universal do dinheiro. Eu estou abrindo um grupo agora no próximo mês. Vão ser 4 encontros nas quintas a partir do dia 4 de abril. 4, 11, 18 e 25 de abril. A gente vai se encontrar ao vivo, online, onde a gente vai estar trabalhando as energias de troca, equilíbrio entre dar e receber, o dinheiro multidimensional. A gente vai estar trabalhando a elevação da energia do dinheiro, porque o dinheiro, ele tem muita coisa, assim como a palavra causa e mudança tem muita distorção, vocês imaginam o que não tem em torno da energia do dinheiro, né? São milhares de anos do dinheiro voltado para domínio, para poder, para tantas outras coisas que a gente sabe por aí. Então, durante esse período, a gente vai estar trabalhando nas limpezas e na ativação de uma nova configuração a respeito da energia do dinheiro. Esse trabalho, ele traz muitas mudanças, não só a nível financeiro, de prosperidade, mas ele também trabalha muito os nossos relacionamentos, a nossa autoestima, autoconfiança. É um trabalho fantástico e eu convido quem tiver interesse, está no link da minha bio no Instagram, @ChaianeTessman, para quem tiver interesse em conhecer, ou pode também entrar em contato com a Ana, ali pelo Ser Mais Você, que ela direciona também, caso não encontre. Mas fica aqui o meu convite, para quem sentir. Estamos iniciando aí no próximo mês esse trabalho fantástico. E é isso, amados, eu já fiz essa ativação e eu garanto para vocês, porque aconteceu comigo, né? Eu garanto para vocês que abre muitos campos aí, tanto da prosperidade financeira, da questão do dinheiro como energia material mesmo de troca, mas abre também muitos campos de parcerias,
onde a Sim. prosperidade chega, mas de outras formas. Chayane chegou até mim exatamente através de uma ativação da energia universal do dinheiro que onde eu a conheci. Então, olha só, né? o que rendeu depois disso, né? E lembra, Ana, que quando a gente se conheceu, tu pegou e me mandou, a gente estava na sala, né? E ela mandou, eu preciso falar contigo, me manda teu telefone. E, na verdade, tudo se apresentou um tempo depois, né? Foi. Todos os movimentos que a gente já está fazendo aí ao longo de mais de um ano. Mais de um ano, exatamente. Então, abre muitos caminhos onde a gente acessa a prosperidade de formas diferentes, não só na questão do dinheiro físico, né? Então, eu super recomendo fazer esse trabalho com o Chay aí, para quem ainda não fez, e desfrutar desse potencial que está aí à nossa disposição, né? Então, amiga querida, ó, eu sempre deixo o @Chayane Tesman na descrição do vídeo, então quem está ouvindo a gente pode encontrar o teu perfil aqui já na legenda, né? Ou realmente me manda aí uma mensagem, um direct, e eu passo para vocês o perfil da Chay. No mais, um lindo final de semana para todos, né? Uma linda noite, um lindo novo ano astrológico do dragão, né? De madeira no horóscopo chinês. Um lindo novo ano de Saturno, na energia de Saturno, aí no mapa astrológico, e um lindo ano do jeito que você quiser, mas que seja lindo. Obrigada, e que receba as mudanças. Que recebam as mudanças da melhor maneira possível. Exatamente, é isso. Para você, minha amiga, um grande beijo, muito, muito grata. Com tudo que aconteceu, fizemos o que tínhamos que fazer. Um grande beijo, amada. Gratidão, Ana, mais uma vez. Pessoal, gratidão a todos vocês que estiveram aqui conosco. Beijo, até o mês que vem. Até. Beijo, galera. Até a nossa próxima live. Fiquem bem. Tchau, tchau.